Juízes, capítulo 8. Gideão aparigua os afamitas e mata os reis dos midianitas. Então os homens do que Efraim lhes disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhe disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos Efraim melhores do que vindima de Abrezer? Deus vos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou palavra. E como Gideão veio a Jordão, passou com os 300 homens, que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguidos. E disse aos homens de Sucote: dai e peço vós alguns pedaços de pão ao povo que segue minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zebá e Zalmuna, reis de Midianitas. Porém os princípios dos sacerdotes Sucote disseram: está já a palma da mão de Zebá e de Zalmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército. Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zebá e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E daí subiu Penuel e falou-lhes da mesma maneira, e os homens de Penuel lhe responderam, como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei essas torres. Estavam, pois, Zebá e Zalmuna em Calcor, e os seus exércitos, com eles uns 15.000 homens. Todos os que ficavam do exército dos homens de Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens, que arrancaram a espada. Subiu a Gideão pelo caminho dos habitavam em tendas para o oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército contra o exército estava descuidado, e fugiram Zebá e Zalmuna, porém eles perseguiu, e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zebá e a Zalmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual descreveu os princípios de Sucote e os seus anciões, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: vedes aqui a Zebá e a Zalmuna, dos quais desprezívelmente me deitaste em rosto, dizendo: está já a palma da mão de Zebá e Zalmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados. E tomou os anciões daquela cidade, e os pinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derribou a torre Penuel, e matou ao homem da cidade. Depois disse a Zebá e Zalmuna que os homens eram os que mataste em Tambor. E disseram: qual dos tais eram eles? Cada um ao parecer como os filhos de um rei. Então disse ele: meu irmão, eram filhos da minha mãe. Vive o Senhor, que os tivesses deixados em vida, eu vós mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém o mancebo não arrancou de sua espada, porque temia, por conta ainda era mancebo. Então disseram Zebá e Zalmuna: levanta-te tu e acomete-no, porque qual o homem tal sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão, e matou Zebá e a Zalmuna,
e tomou as luetas que estavam aos pescoços dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz o efode e morre. 22, versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós tanto tu como seu filho, o filho do teu filho, porquanto nós livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, não tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes Gideão: uma petição vós farei, dai-me cada um de vós aos pendentes de seu despojo, porque tinha pendentes de ouro, porquanto eras ismaelitas. E disseram eles de boa mente: os daremos. E estenderam uma capa a cada um deles, deitou ali um pendente de seu despojo, e foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.600 ciclos de ouro, afora luetas e cadeias, e os vestidos de purpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão isso, um efode, e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após dele, e foi tropeço de Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos, nos dias de Gideão. E foi a Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam de sua coxa, porque tinha muitas mulheres e muitas concubinas que estavam em Siquém. Lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome de Abileque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, com Ofra dos Abizeritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livra da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usará com Israel.